Olá, caros acadêmicos, meu nome é Emerson Dutra, estarei com vocês aqui na primeira videoaula da disciplina de Geometria Analítica. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou utilizar, nas minhas explicações aqui, o software GeoGebra, tá? Que é um software livre, tá? Que qualquer pessoa pode encontrar na internet, baixar, tá? E utilizar aí, ainda mais para vocês que vão ser futuros professores, é uma ótima ferramenta de ensino-aprendizagem, tá? Então eu vou utilizá-la nessa videoaula para tratar de vetores, que é o nosso primeiro assunto, tá? Antes de nós explorarmos a ideia de vetores, nós precisamos entender os tipos de grandezas existentes, tá? Nós temos aí as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, tá? As grandezas escalares são mais conhecidas, né? Por exemplo, a gente vai medir a temperatura, né, de um dia na nossa capital, por exemplo, Cuiabá, 42 graus, né? Note que nós usamos aí um número real 42 e uma unidade medida que é graus Celsius, né? Por exemplo, se nós formos calcular a massa, né, de um objeto, de uma pessoa, por exemplo, quilograma, uma pessoa está com 78 quilos, nós usamos um número real e uma unidade medida quilo, né, quilogramos, tá? Se nós formos, por exemplo, calcular a área de uma propriedade, né, se for, sei lá, metros quadrados, 36 metros quadrados, né, nós usamos um número real e uma unidade medida que é referente ao cálculo de área, né, a grandeza área, tá? Então, como é que se define uma grandeza escalar? Ela se define da seguinte forma: são todas as grandezas que ficam completamente definidas por apenas um número real acompanhado de uma unidade de medida adequada, certo? Então, dessa forma, a gente começa a pensar o seguinte: tem grandezas que precisam informações a mais para ficarem bem definidas. Por exemplo, se a gente tomar a força, aquela que a gente estudou no ensino médio, né, pensarmos aqui, sei lá, num bloquinho, por exemplo, está aqui, e nós queremos aplicar uma força nesse bloco, além da intensidade da força, né, que é medida em newtons, por exemplo, 10 newtons, se eu não me falho a memória, acho que é isso mesmo, newtons, eu preciso determinar qual é a direção e sentido dessa força. Por exemplo, esse vetor aqui está ilustrando para mim a força aplicada nesse bloco aqui à esquerda, né? Que a gente não usaria essa ideia de esquerda ou direito, ou acima ou abaixo. A gente usaria a ideia de direção e sentido, que daqui a pouco nós falaremos com mais detalhes sobre isso. Então, esse vetor aqui, esse vetor tem uma intensidade, que é a força, certo? Aplicada. E ele tem também aqui uma direção e um sentido, certo? Então, por exemplo, eu poderia ter um vetor na mesma direção, mas em sentido contrário, sentido oposto, por exemplo, tá? Então, considerando que esses dois vetores têm o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, tá? Às vezes aqui pode, né, parecer não igual, mas vamos considerar iguais os dois vetores, tá? Eu poderia aplicar uma força nessa direção e nesse sentido, a mesma força, ou nessa direção e sentido, tá? Ou nessa direção e sentido. Então, a gente começa a notar que existem várias possibilidades, né, de se construir vetores que tenham a mesma força, só que direções e sentidos distintos, tá? Então, para que essa grandeza força fique bem determinada, eu preciso, além de um número real, que no caso seria o 10, né, 10 newtons, eu precisaria definir, né, agregar essa informação, a direção e o sentido que essa força está sendo aplicada, tá? Esse é um exemplo, tá, de uma grandeza vetorial. Tem outras, velocidade, aceleração e muitos outros exemplos, tá? Então, nesse momento agora, que nós já sabemos a diferença de grandeza escalar e grandeza vetorial, nós precisamos entender muito bem como é essa ideia de direção, né? E essa ideia de sentido, né? Então, vamos pensar nessas retas que eu construí aqui, ó. Bom, pelos pontos AB está passando a reta F, que eu estou chamando de F.
pelos pontos C e D, eu tenho a reta G. E pelos pontos E e F, eu tenho uma reta H. A gente consegue observar que a reta F, ela possui uma direção distinta da reta G. Tá? É facilmente observável se a gente pensar aqui no plano cartesiano. A gente vai enxergar a ideia de ângulo, né? Se a gente pensar no ensino fundamental, a ideia de inclinação angular e por aí vai. Mas vamos esquecer um pouquinho disso agora. Então, a gente consegue observar que essa reta F, né, ela tem uma direção distinta da reta G. E a reta H tem uma direção idêntica à da reta G. Por quê? Porque essas duas retas são paralelas, tá? Então, intuitivamente, a gente consegue começar a construir uma ideia do que é ter mesma direção ou não. Ou seja, retas paralelas têm a mesma direção, né? Como essas duas retas, a F e a G, ou a F e a H, não são retas paralelas, elas têm direções diferentes, tá? Construída a ideia de direção, né? Vamos pensar agora na questão do sentido, né? Então, por exemplo, na reta F, aqui dos pontos A, B, eu poderia construir um vetor na direção da reta F, só que partindo de A até chegar em B. Então, eu tenho o vetor AB representado pelo vetor U, né? Bom, então, esse é o sentido do vetor AB, ó. A, partindo de A, chegando a B. Mas eu poderia construir esse vetor partindo de B, indo até A. Então, note, esses dois vetores que eu construí, de A a B ou de B até A, eles têm a mesma direção, só que sentidos opostos, ou seja, sentidos contrários. Então, se antes eu tinha o vetor U, agora, quando eu parto de B e chego a A, eu tenho o vetor V. O vetor V é o vetor oposto a U, ou seja, nós escrevemos que o vetor V, vou colocar aqui em LaTeX, o vetor V é igual a menos o vetor U. Então, o vetor V, que nós construímos de B até A, é igual a menos o vetor U, ou seja, é o oposto do vetor U. Ou seja, ele tem direção, ele tem sentido oposto ao do vetor U, o vetor V, só que direções iguais. A mesma coisa aconteceria aqui na reta G. Se eu partir de C em direção a D, eu tenho o vetor W. Se eu partir de D em direção a C, eu tenho o vetor Azinho, tá? Os dois vetores têm a mesma direção, só que os dois têm sentidos opostos. Então, eu poderia escrever que A é igual a menos W, ou que W é igual a menos A, ou seja, sentidos opostos. Tá? Então, acredito que deve ter ficado bem definida a ideia de direção e sentido. Tá? Usando aqui ainda a imagem, por exemplo, se nós quiséssemos saber quem é o vetor AB, a gente faria B menos A. Tá? Então, o vetor AB, que é o vetorzinho U, deixa eu apagar esse vetor, aqui fica só o vetor Uzinho, apagar isso também. Bom, então o vetor U é o vetor AB, tá? Que é definido como B menos A. Então, se a gente pegar aqui e fizer barra vec AB igual, e você pegar as coordenadas de A até B, que está aqui no canto esquerdo, ó, as coordenadas, o vetor B é 4 e 4, menos o coordenado do vetor A 0 e 2, nós teremos então o vetor 4 e
2, certo? Então, este é o vetor AB, tá? O vetor AB. É como se a gente pegasse esse vetor, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar esses daqui. Bom, vou voltar aqui a malha. Então, acontece, eu poderia representar esse vetor U, que é o vetor AB, com um vetor saindo da origem, que é o 0, 0, e indo até a coordenada 4 para x, aqui no eixo x das abscissas, e 2 no eixo da coordenada. Então, o que está acontecendo aqui? Se você reparar, a reta que passa pelo ponto CD é uma reta paralela à reta que passa por AB, né? E o vetor V é um vetor que possui a mesma direção, o mesmo sentido e o tamanho dele, o módulo, né, do vetor V é idêntico ao vetor U, né? Então nós dizemos que V é um representante do vetor AB, tá? E é definido que esses representantes são posicionados com o seu iniciar na origem, tá? Então eu poderia aqui construir diversos representantes partindo de outros pontos, tá? Mas só para ilustrar aqui, eu tenho um representante do vetor U posicionado na origem, tá? Que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, ou seja, o mesmo comprimento do vetor, tá? Bom, então, dois ou mais segmentos orientados de mesmo comprimento, mesma direção, né, ou que seja, são paralelos ou colineares, e mesmo sentido, são representantes de um vetor. Então, se nós tomarmos, por exemplo, aqui, ó, o vetor AB, que é o vetor U, esses outros vetores são todos representantes do vetor U, tá? Por quê? Porque se nós pensarmos nas retas que passam por os pontos definidos, que definem esses vetores, ó, a gente vai verificar que todas essas retas são paralelas, tá? E como esses vetores possuem o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, né, que daqui a pouco a gente vai chamar de módulo, e possui o mesmo sentido, a gente tem que esses vetores todos são iguais, tá? Eles são representantes do vetor U, tá? Só que o vetor U está posicionado na origem, e os demais estão posicionados em pontos diversos, tá? Bom, então, nós temos o caso aqui, onde dois vetores são paralelos, tá? Como no caso aqui, o vetor W e o U, e os demais, todos esses vetores são paralelos. Nós temos o caso de vetores iguais, que é quando os vetores têm o mesmo sentido, mesma direção e o mesmo módulo, que são o caso de todos esses vetores, tá? Nós temos o vetor nulo, tá? Que é o vetor posicionado na origem e fica na origem, é o vetor 0, 0, tá? Nós temos o vetor oposto, que nós já tratamos, e nós temos o vetor unitário. O que é o vetor unitário? O vetor unitário é o vetor que possui módulo 1, tá? Ou seja, o comprimento dele é igual a 1, tá? Nós temos o caso onde dois vetores são ortogonais, tá? Então, por exemplo, se eu tomar um vetor saindo da origem até o ponto 0, 1 e do 1, 0, vamos pensar aqui esses dois vetores, que daqui a pouco nós vamos ver que esses são os vetores unitários que formam a base de R2, tá? Então, esses dois vetores, eles formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então, nós dizemos que esses dois vetores são ortogonais. Na próxima semana, nós veremos uma maneira de verificar se esses dois vetores são ortogonais ou não. Tá? Então, nesse momento, só entender geometricamente. E nós temos o caso de pensar se dois vetores estão no mesmo plano ou não, tá?
Então a gente poderia pensar aqui no seguinte, ó, vamos pensar aqui num plano, tá? Um plano π. E o que acontece? Se nós pegarmos dois vetores, é certo que esses dois vetores vão estar contidos no mesmo plano, certo? Então nós vemos que esses dois vetores são coplanares, tá? Se eu tiver um terceiro vetor contido no mesmo plano, eu digo que U, V e W são vetores coplanares. Mas se o vetor W, por exemplo, não for um vetor contido no plano, por exemplo, se eu pegar aqui um vetor ortogonal, tá? Estou trabalhando com a ideia que W é ortogonal a U e ortogonal a V. Então note que W não está contido no plano que eu estou chamando aqui de plano π, tá? O plano π. Então nós vemos que esses três vetores não são coplanares, tá? Porque a ideia de coplanaridade é quando os vetores todos estão contidos no mesmo plano, tá? Bom, agora nós vamos tratar de adição de vetores, tá? Então vamos considerar aqui um ponto 0, 0 na origem, um ponto aqui 3 e 1 e um ponto 2 e 1. Não, 2 e 1 não. 1, 2, tá? E definamos aqui os vetores AB, que vai ser o nosso vetor U, e o vetor AC, que vai ser o vetor V, tá? O nosso objetivo aqui vai ser determinar a soma do vetor U mais o vetor V. Nós queremos saber como será definida a soma do vetor U mais o vetor V, que vetor será resultante. Se você ir na página 7 do material, tá? Aqui, ó, página 7, material 1, você vai ter lá o tópico lá, operações com vetores, e aqui uma introdução sobre a adição de vetores, tá? Então, nós vamos seguir o que está dito aí de maneira bem semelhante, só que com números, tá? Então, eu tenho aqui um vetor U, que é o vetor 3 e 1, coordenado 3 e 1, e o vetor V de coordenadas 1 e 2, tá? Então, se a gente vier aqui e fizer o vetor U, que é 3 e 1, mais o vetor 1 e 2, nós vamos obter aqui o vetor 4 e 3. Tá? 4 e 3. Se a gente vier aqui e definir o ponto 4 e 3 e construir o vetor AD, que é o vetor W, estamos tendo aqui então um vetor que é resultado da soma do vetor U mais o vetor V. Tá? Na página 8, existe uma regra de completamento de paralelogramo. Então, a gente pode notar que o vetor U mais V, que é o vetor W aqui, na verdade é um completamento de paralelogramo, né? Então, se eu pegar, por exemplo, U, eu consigo completar esse vetor U partindo do ponto final de V, de chegada de V. E posso pegar o V, copiar ele, e posso colá-lo aqui no ponto final do vetor U e completar aqui o paralelogramo, tá vendo? Paralelogramo A, C, D e B, tá? Mas a gente consegue de maneira algébrica obter a soma de U mais V igual ao vetor 4 e 3, tá? Essa representação aqui, né, de par ordenado, é uma chamada representação analítica, tá? Do vetor, né? A gente poderia, por exemplo, escrever, né, isso aqui de tal forma que ficaria U mais V, tá? Que ficaria 3i, né, mais J mais I mais 2J, tá? Onde isso aqui é os vetores canônicos, né? Então isso aqui ficaria 4i mais 3J. Essa é a representação vetorial, tá? Vetorial dessa soma, tá? Então poderia aqui escrever
dessa forma, tá? Então, a primeira aqui é uma expressão na forma analítica e aqui na forma vetorial, tá? Faltando somente aqui o vetorzinho aqui em cima dos i's e dos j's, tá? Lembrando que o i é igual à coordenada 1 e 0, né? E o j é a coordenada 0 e 1. Né? Na verdade é o vetor j minúsculo. Né? E aqui o vetor i, tá? São os vetores canônicos, tá? Bom, a adição de vetores possui algumas propriedades, tá? A primeira delas é a chamada propriedade comutativa, ou seja, a soma do vetor u mais o vetor v também pode ser obtida como o vetor v mais o vetor u, ou seja, essas duas somas são idênticas, são iguais, tá? Não importa essa ordem na soma. A propriedade associativa também diz respeito à soma, só que de três vetores. Então eu posso somar os dois primeiros vetores, obtendo um novo vetor, e esse novo vetor somar com o terceiro vetor w, tá? Ou também eu posso somar os dois últimos, no caso v mais w, obter um novo vetor dessa soma, e assim somar esse vetor com u, tá? Essas dois tipos de soma aí vão ser iguais, tá? Então eu posso somar u mais v, depois mais w, ou v mais w, depois mais u. E a terceira propriedade diz que existe um elemento neutro que somado com o vetor u vai dar um resultado igual ao vetor u, tá? É o que nós chamamos de vetor neutro. Esse vetor neutro nada mais é do que o vetor de coordenadas 0 e 0, tá? O elemento oposto, que é a propriedade 4, é um vetor que somado com o elemento oposto somado com o vetor gera o vetor, né, nulo, que é o elemento neutro, certo? Note que nada mais é do que o próprio vetor, só que com o sinal trocado, né? Então é o vetor oposto, né? Tá? Então u mais o seu vetor oposto é igual ao vetor nulo. Então esse é o elemento oposto, tá? Agora nós vamos tratar da multiplicação de número real por um vetor, ou seja, vamos definir aqui inicialmente um alfa, tá? Um escalar, tá? Um número real, um escalar. Vamos definir aqui a coordenada 0, 0, origem, e vamos definir aqui 3 e 2 e construir o vetor u, tá? De A até B. Só que eu vou fazer, eu vou pegar a coordenada de B, em vez de deixar só 3 e 2, eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar por alfa, tá? Que é o meu escalar, tá? E 2 também vou multiplicar por alfa, tá? Então veja, como alfa é igual a 1, o vetor possui essa direção, né? Que eu tenho essa reta onde ele está contido, né? Então veja, essa é a direção desse vetor e o sentido é de A para B, certo? O sentido do vetor U. E nós temos aqui um comprimento, né? Um módulo. Note que se eu alterar o valor de alfa, ó, estou aumentando o valor de alfa. Ó. O que está acontecendo com... O que está acontecendo com... Aqui, pronto. Então, acontece, se o alfa for 1, eu tenho o vetor, né, de coordenadas 3 e 2. Agora, se eu aumento o valor de alfa, o que está acontecendo com o vetor? Ele está permanecendo a direção, está permanecendo o sentido, só que o comprimento desse vetor está se alterando. Note que está aumentando o tamanho do vetor. Agora, à medida que eu diminuo o alfa, se eu voltar, por exemplo, para 1, eu volto para o vetor original, o vetor u, tá?
Então, por exemplo, se eu coloco alfa igual a 2, então eu tenho o vetor 2u, não mais o vetor u. Tá? Então, só para vias de prática, eu vou definir de novo aqui o 3 e 2. Então, esse aqui era o vetor original, ó. Esse vetor de A até C aqui. O que está acontecendo? Na hora que eu defini o alfa igual a 2, o vetor que vai de A até B é o dobro do vetor de A até C. Tá? Então, se eu, por exemplo, pegar o alfa e diminuir novamente para 1, ó, eu volto ao mesmo tamanho original. Agora, veja que se eu diminuir agora para alfa menor do que 1, entre 0 e 1, ó, o que está acontecendo com o vetor? Ele está diminuindo. Se eu pegar, por exemplo, 0,5, que é meio, eu estou obtendo um vetor que é a metade do vetor original. Tá? E se eu diminuir mais ainda, chegando a 0, eu tenho um vetor nulo, está na origem. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Então, ó, entre 0 e 1, ó, 1 é o vetor original. Entre 0 e 1, estou diminuindo o vetor, e se eu chegar em 0, alfa igual a 0, eu tenho somente um ponto. Agora, se eu pegar e voltar o alfa para valores negativos, ó, o que está acontecendo? Tá? Vou colocar uma reta aqui para ficar bem claro o que está acontecendo. Ó. Note que a direção, na hora que eu movimento o valor de alfa, a direção é a mesma. Tá? O que vai acontecer é que na hora que eu mudo de valores positivos de alfa para valores negativos, é que eu mudo o sentido do vetor. Tá? Então, por exemplo, menos 1 é o oposto do vetor original, u. Tá? Então, ele tem a mesma direção, o mesmo modo, só que sentido oposto. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 2, puxar um pouco aqui, menos 2, eu tenho um vetor de mesma direção, com o comprimento 2 vezes maior do que o vetor original, lá o vetor lá atrás, que nós tínhamos definido, só que o sentido dele é oposto. Tá? Então vamos voltar aqui ao vetor original quando era igual a 1. Tá aqui. Okay. Vamos tirar essa reta daqui para pensar somente no vetor u. Então, essa é a multiplicação de número real por vetor, ou seja, eu pegar um vetor e multiplicar por um escalar. O que é um escalar? É um número real, no caso aqui é o alfa, está acontecendo isso. Então, eu posso pegar um vetor e multiplicar por um escalar. Se esse escalar for maior do que 1, ele vai aumentar o comprimento do vetor. Se for entre 0 e 1, ele vai diminuir esse vetor. Agora, em relação a sentido, se o alfa for maior do que 0, o sentido vai ser preservado. Agora, se o alfa for menor do que 0, como a gente pode observar aqui na página 10, né, nós temos aqui ó, item A, B e C. Então, se o alfa for maior que 0, o sentido vai ser o mesmo, tá? De alfa V e V. Tá? Agora, se alfa for menor que 0, eu mudo o sentido do vetor. Tá? E ele, se o alfa for 0, como nós vimos, o vetor vai se tornar um vetor nulo. Né? Tá? E uma coisa interessante, ó, se eu aplicar o módulo de alfa vezes V, isso é igual ao módulo de alfa vezes o módulo de V. Tá? Ou seja, vamos agora falar um pouquinho sobre o módulo de um vetor. Tá? Se a gente olhar no livro, na página 29, a gente vai perceber que a definição do módulo de um vetor é a seguinte, por exemplo, se eu tenho um vetor V, né, de coordenadas x e y, tem esse vetor V de coordenadas x e y, nós definimos como o módulo do vetor V, essas duas barrinhas, né, é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, essa aqui é a definição de módulo de um vetor. Tá? Vocês podem encontrar também, além dessa notação, vocês podem encontrar com duas barrinhas assim, tá? Que refere-se ao mesmo cálculo. Tá? Então, refere-se também ao
ao módulo de V. Tá? Módulo de V. Bom, então o que acontece? Vamos tomar aqui um vetor numérico, né, um exemplo, para verificarmos como é que acontece esse cálculo. Então aqui nós temos o vetor AB, né, então é o vetor 3 e 2. Então como é que ficaria o cálculo desse vetor? Tá? Então o módulo do vetor U ficaria igual a raiz quadrada. Aí note que a entrada aqui do x é o 3, né? Então vai ficar 3 ao quadrado. E a entrada do y é o 2, então 2 ao quadrado. Tá? Então nós temos aqui a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? Continuando o cálculo, editar aqui, pronto. Vamos continuar aqui, então vai ficar raiz quadrada de 9 mais 4, ou seja, vai ficar a raiz quadrada de 13. Tá? Então, o módulo desse vetor U é a raiz quadrada de 13. Tá? Esse é o comprimento do vetor U. Se nós tomássemos um outro vetor, vou pegar aqui um vetor de coordenadas 4 e 3. 4 e 3. Esse vetor V, tá? Esse vetor V, ele teria o seguinte cálculo, seria o módulo de V, né? Módulo de V ficaria igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que ficaria a raiz quadrada de 16 mais 9, que ficaria a raiz quadrada de 25, que ficaria igual a 5. Tá? Então veja que o comprimento, né, o módulo desse vetor V é 5. Então nós temos aqui o caso de dois vetores que possuem direções, sentidos diferentes e módulos diferentes. Tá? Só para relembrar aqui algumas coisas que nós já vimos anteriormente. Tá? Então é dessa forma que se calcula o módulo de um vetor. Tá? E para ampliar um pouquinho o que nós já vimos sobre vetores, nós vimos tudo no R2, né? Se nós pensarmos no R3, tá? Vamos pensar aqui no R3, vou chamar aqui a estrutura do janela do R3. Tá? Aguardar um pouquinho que vai aparecer. Pronto, aqui. Bom, então em vez de somente os eixos x, y, agora nós temos o eixo x, y e z. Então, em vez de colocar a coordenada 1, 0, eu vou colocar 1, 0, 0. Tá? Em vez de colocar somente coordenada 0, 0, eu vou colocar 3 coordenadas. Então, aqui eu consigo definir um vetorzinho i. Tá? E se aqui eu definir o 0, 1, 0, eu consigo definir aqui o vetor j. Né? E se eu chamar aqui o 0, 0, 1, eu tenho aqui o vetor no eixo z, né? O vetor kzinho. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho um vetor i de coordenadas 1, 0, 0. Esse vetorzinho aqui. Eu tenho um vetor j de coordenadas 0, 1, 0. Tá? Esse vetorzinho j. E tenho o vetor k de coordenadas 0, 0 e 1. Tá? Então acontece, qualquer vetor no R3, por exemplo, vou pegar um vetor U,
ele vai ser uma combinação linear de I, J e K. Então, por exemplo, vai ser um A vezes o vetor I, mais um B vezes o vetor J, mais um C vezes um vetor K. Tá? Então, todo vetor no R3 é uma combinação linear desses três vetorzinhos. Esses três vetorzinhos, eles são ortogonais entre si, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Tá? Então, eles são vetores unitários, né? Se a gente calcular o módulo de cada um desses vetores, a gente vai perceber que vai dar um módulo de cada um deles. Então, são vetores unitários. Eles são ortogonais entre si, tá? Então, nós dizemos que eles são vetores ortonormais, certo? Essa é a base canônica do R3. No R2, eu tenho o vetor I, que é 1, 0, e o vetor J, 0, 1, que formam a base canônica do R2. Então, qualquer vetor no R2 é uma combinação linear do I e J. No R3, eu tenho uma combinação, qualquer vetor é uma combinação linear do I, J, K, como está escrito aqui, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, 3, 2... menos 1, não, pegar aqui 4, né? Então eu tenho, ele apareceu fora do ponto aqui, pegar um outro ponto aqui, 1 e 1, tá aqui, é mais fácil de enxergar. Bom, esse vetor aqui, fica claro que ele na verdade é uma combinação linear desses três vetores, ou seja, é o I mais J mais K. Então, quando eu tenho esse vetor aqui, que esse vetor tem coordenada 1, 1 e 1, tá? Que está aqui, ó, o vetorzinho A, 1 e 1, nada mais é do que o vetor I mais o vetor J mais o vetor K. Agora, se eu pegasse, por exemplo, e deslocasse esse aqui para um outro valor, ó, tá? Vamos pegar aqui, vamos editar esse valor aqui. Vamos só movimentar aqui, tá? Se eu movimentasse o valor aqui, ó, eu teria uma outra combinação. Por exemplo, seria menos 0,4 vezes o vetor I, 2,42 vezes o vetor J e 1 vezes o vetor K, tá? Isso faria com que nós tivéssemos aí o ponto. Vamos pegar um outro ponto aqui. 1, 2, 1. Né? Ou 3. Está aqui. Então, ou seja, esse vetor 1, 2, 3, né, que é o vetorzinho A, vou pegar aqui o vetorzinho A, nada mais é do que uma vez o vetor I, mais 2 vezes o vetor J, mais 3 vezes o vetor K, tá? Que a gente pode escrever como apenas 1, 2 e 3, que é a coordenada analítica do vetor, né? Aqui, que é a coordenada analítica do vetor de extremidade F, tá? Esse vetorzão aqui. Tá? Então, no R3, também a norma é bem parecida, tá? É idêntica a definição, ou seja, para mim calcular a norma desse vetor A, por exemplo, então ficaria a norma do vetor A ficaria igual a raiz quadrada da entrada do x ali, que é o 1 ao quadrado, mais a entrada do y, 2 ao quadrado, mais a entrada do z ao quadrado. Então essa é a novidade, você também pega a entrada do z aqui, coordenada z, e leva ao quadrado. Então isso vai ficar raiz quadrada de 1 mais 4 mais 9. Isso vai ficar raiz quadrada de 14. Tá? 14 a gente não consegue decompor, né? Certo? Porque 2 vezes 7 é 14, não consigo reduzir essa raiz. Então, o módulo desse vetor aqui é raiz de 14. Uma outra coisa interessante que a gente pode observar aqui também
que se você pegar o vetor e dividir pelo seu módulo, nós obtemos o que nós chamamos de versor, né? Que é um vetor de mesma direção, mesmo sentido, só que unitário. Então, por exemplo, esse vetor A, ele não é um vetor unitário. Por quê? Porque o seu módulo é diferente de 1. Tá? Então, para ser unitário, tem que ser igual a 1. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse vetor A e dividir pela raiz de 14, né? Ou seja, se a gente escrever o vetor U, né? No caso, o vetor A, dividido pela norma de A, né? Então, esse vetor aqui nós chamamos de versor, né? Então, ele vai ser as entradas do vetor A, só que dividido pela norma de A. Então, ficaria 1 sobre raiz de 14, 2 sobre raiz de 14, 3 sobre raiz de 14. E na hora de calcular, você vai verificar que o módulo desse vetor A sobre o módulo de A é um vetor unitário, você vai dar igual a 1, tá? Então, isso já aproveitando a ideia do R3, tá? A soma de vetores é idêntica do R2, tá? A soma das coordenadas, tá? E muitas outras propriedades são equivalentes, tá? Agora, o ideal é que vocês tentem analisar os exemplos dados no livro, tá? E resolver os exercícios propostos na lista 1. E até a próxima.